nos primeiros princípios éticos que foram estabelecidos para que os pesquisadores tivessem, de alguma forma, obrigações e deveres para com os seus pesquisados e para com a inclusão de pessoas nas pesquisas. Então, a gente vai falar de 3 documentos que são importantes. Primeiro, a gente tem o Código de Nuremberg. Ele foi publicado em 1947. Na verdade, após a Segunda Guerra Mundial, houve um tribunal internacional na cidade alemã de Nuremberg, e lá vários crimes que aconteceram naquele período da Alemanha nazista, eles foram julgados, né? E também, junto a esses crimes de guerra, experimentos científicos, se é que podemos assim colocar, que foram realizados por médicos nazistas envolvendo seres humanos. Então, o Código de Nuremberg ele é o primeiro, do ponto de vista histórico. Até se nós fôssemos fazer uma avaliação e eu fosse consultar vocês a respeito, qual o primeiro código de ética em pesquisa com seres humanos, então seria o Código de Nuremberg, tá? Esse código ele traz 10 artigos que são fixos. Esses artigos eles são princípios que foram estabelecidos dentro desse código, né? O primeiro deles é justamente sobre o consentimento voluntário e também sobre a retirada do consentimento. Então, o primeiro artigo do Código de Nuremberg é justamente sobre o princípio de vocês consultarem as pessoas a partir de uma série de informações que vocês, enquanto pesquisadores, irão disponibilizar para esses voluntários, para essas pessoas que trazem características que vocês querem incluir na pesquisa. Então, o primeiro artigo de Nuremberg é justamente sobre essa necessidade de vocês consultarem as pessoas, e elas precisam, de forma livre e esclarecida, consentir se querem participar, e mesmo se aceitem participar, em algum momento elas podem retirar esse consentimento. Então, esse pressuposto ético que hoje nós, por meio de um termo chamado termo de consentimento livre e esclarecido, isso já vem desde a proposta do Código de Nuremberg. Então, percebam que nós estamos atuando a Resolução Brasileira de Pesquisa e de Ética em relação a diretrizes de experimentos científicos. Ela vai buscar na história, desde Nuremberg, regras para que a gente possa desenvolver uma pesquisa e respeitar o ser humano. E aí eu estou me referindo às pesquisas que vão envolver direta ou indiretamente as pessoas. Então, Nuremberg ele traz também a ideia do pesquisador ponderar sobre riscos e benefícios, né, e também medidas de proteção que possam proteger as pessoas que são participantes da pesquisa. E aí a gente avança um pouco na história, e aí nós temos a Declaração de Helsinki, que é publicada em 1964, que é um outro documento importante, e ela traz uma característica nova, que é a possibilidade de se atualizar conforme as transformações da sociedade. Então, a Declaração de Helsinki, depois da primeira publicação, na verdade, ela foi, pela primeira vez, publicada pela Associação Médica Mundial, e ela foi validada para que os pesquisadores na área médica pudessem também ter alguns limites nos seus protocolos de pesquisa e pudessem seguir princípios, um conjunto de valores e de princípios que devem ser levados em consideração. A Declaração de Helsinki ela já se atualizou por 7 vezes, inclusive a última vez foi em 2013, aqui no Brasil, em um congresso médico, e ela é um documento relevante porque ela é aceita pela maioria dos países, né, que tratam sobre pesquisa e que levam ela em consideração. Tá? E aí a gente vai ter mais adiante, já chegando próximo dos anos 80, em 1978, nós vamos ter o relatório de Belmont. Esse relatório ele é uma publicação do governo norte-americano, porque muito embora se já houvesse regras éticas para atuação com pesquisa envolvendo seres humanos, esse relatório ele traz de inovação
ele fortalece a necessidade dos pesquisadores refletirem sobre princípios éticos, o princípio da autonomia, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência e o princípio da justiça. Então, esse relatório ele é importante porque ele propõe esses princípios éticos que vão ser seguidos a partir daí, e todas as outras diretrizes que tratam sobre ética em pesquisa, elas vão incorporar esse conjunto de conceitos que são colocados pelo relatório de Belmont, ok? Então, historicamente, pensando em termos internacionais, nós temos esses 3 documentos, esses 3 tratados ou diretrizes, tá? E no Brasil, de uma forma bem objetiva, nós iniciamos em 1988, com a publicação 01 de 88, foi a primeira tentativa nacional, ou seja, brasileira, para que a gente tivesse regras nas pesquisas desenvolvidas no Brasil, ok? Então, o primeiro ponto, essa resolução 01 de 88, na verdade, foi uma publicação que foi veiculada dentro de uma cartilha da área da saúde, com alguns temas transversais da saúde, mas e que trouxe alguma inovação por ser o primeiro passo, né, a pensar a ética envolvendo pessoas, envolvendo seres humanos. Então, ela traz a necessidade, na época, das instituições que desenvolviam pesquisa, elas tinham que se vincular ao Conselho Nacional de Saúde, né, do governo federal, e também ela traz a necessidade já das pessoas serem consultadas por meio de um termo de consentimento e também da criação de comitês de ética nessas instituições da saúde. Então, foi o primeiro passo. Na sequência, a gente vai ter, já de uma forma mais incorporada, nós vamos ter a publicação da resolução 196/96. Essa resolução já é a primeira inovação do conjunto de diretrizes de ética envolvendo pessoas em pesquisas, e aí sim a gente vai ter a criação do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que é o CONEP, e também a criação de comitês de ética por todo o Brasil, justamente para possibilitar e não ter a necessidade de todas as pesquisas serem, aliás, todos os projetos de pesquisa serem avaliados por um único comitê nacional. Ou seja, a partir da criação dos comitês de ética por todo o Brasil, a gente teve a possibilidade de descentralizar e de que cada instituição que desenvolvesse pesquisa, seja da área da saúde ou da área da educação superior. Por exemplo, nós temos vários comitês de ética atualmente, né, a maior parte dos comitês de ética, nesse momento, eles estão presentes nas universidades e nas instituições de ensino superior, né? Então, a resolução 96, ela é esse primeiro grande passo que nós vamos dar. Em seguida, nós vamos ter a resolução, que é a resolução atual, que nós estamos, nesse momento, elaborando o nosso projeto de pesquisa regido por esses ditames da norma 466/12. Ou seja, é a resolução atual proposta pelo Conselho Nacional de Saúde. A resolução anterior, 196/96, ela deixa de vigorar, mas, de alguma forma, muitas das colocações que constam na resolução 196/96, elas estão presentes na 466/12, que, na verdade, é uma versão atualizada e, eu diria, mais incorporada com as questões atuais, com as diversas transformações que aconteceram e que ainda acontecem, né? E também traz um teor mais transdisciplinar e mais humanizado sobre a visão dos pesquisadores nos pesquisados. Ou seja, a gente vai desenvolver várias questões nos nossos aspectos metodológicos que elas não podem ser diferentes porque nós estamos obedecendo a resolução vigente, que é justamente a 466/12. Então, é um ponto para vocês não esquecerem, se vocês forem perguntados qual é a atual resolução do Conselho Nacional de Saúde,
que trata das diretrizes éticas de pesquisas envolvendo seres humanos. Isso pode cair até em concurso público. Então, não esqueçam que a resolução atual é a 466/12, ok? Nós temos agora um comitê de ética em pesquisa que passa a ser corresponsável pelo protocolo de pesquisa aprovado. E aí eu gostaria que vocês entendessem, protocolo de pesquisa, nesse sentido aí, tem a ver com um projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido. Então, uma vez o projeto de pesquisa elaborado e submetido para a apreciação de um comitê de ética, uma vez aprovado, percebam que não é uma mera exigência burocrática. Uma vez o projeto aprovado, o comitê de ética que fez aquela avaliação, ela passa a ser corresponsável pelaquela pesquisa. Então, é muito importante vocês entenderem isso e essa necessidade de ter o projeto avaliado por uma comunidade, né, composta por pesquisadores e profissionais das diversas áreas, por representantes da sociedade, ou seja, um olhar transdisciplinar, principalmente na avaliação da proteção da vida das pessoas que serão acolhidas e que serão participantes daquela pesquisa. Então, essa informação, ela nos dá essa condição de refletir sobre o comitê de ética não como o componente burocrático do processo de construção de conhecimento, mas sim de um colegiado que vai avaliar um protocolo de pesquisa que pode levar as pessoas incluídas a ter danos ou ficarem expostas a males, a riscos, e tudo isso deve ser avaliado e deve ser definido sempre da melhor forma possível para zelar pelo bem-estar e pela saúde de todos que estão ali envolvidos. Então, ela vem trazer para nós essa necessidade de consultar as pessoas, né, de buscar fazer valer o princípio da autonomia. Então, a pesquisa, as pessoas que serão, que farão parte daquela pesquisa, pelas características que elas possuem, elas precisam ser informadas. Vocês, enquanto pesquisadores, precisam estabelecer um termo de consentimento livre e esclarecido, que é o que chamamos de TCLE, e esse documento ele deve levar de forma clara informações sobre a pesquisa e sobre os pesquisadores. Então, vocês precisam entender da importância da redação desse texto do TCLE. Ele deve ser colocado com uma linguagem acessível às características daquelas pessoas que farão parte, né, da pesquisa. Ainda em relação ao TCLE, além de vocês garantirem a linguagem acessível aos participantes e, predominantemente, vocês terem o interesse em incluir nas pesquisas pessoas com autonomia plena e não reduzidas, ou seja, aquelas que precisam de um responsável legal para que elas possam participar, vocês precisam garantir no TCLE um texto com uma redação acessível aos participantes, deixar claro os objetivos da pesquisa, deixar claro os desconfortos e riscos que podem acontecer, né? E também dar para eles a garantia do anonimato, ou seja, essas pessoas não serão identificadas, só os dados globais serão divulgados, seja nas publicações, seja no TCC ou mesmo em outros trabalhos que possam ser elaborados a partir da pesquisa. Em relação à garantia de retirada de consentimento, isso está estabelecido, obedecendo o princípio da autonomia, ou seja, uma vez que o participante assina por escrito e dá o seu consentimento em participar, isso não significa que ele está preso à pesquisa. Em qualquer momento, ele poderá retirar esse consentimento e ele tem esse direito, ok? Em relação a formas de ressarcimento de despesas e indenização, na verdade, pesquisa no Brasil, ela não é possível que vocês remunerem as pessoas, mas vocês podem sim, se for necessário, se for o caso, e se for, de fato,
algo que seja uma solicitação dos pesquisados, vocês podem sim ter essa possibilidade de ressarcir aquelas pessoas por alguma razão que não tinha ficado claro quando vocês desenvolveram o TCLE e fizeram a redação do texto. Ou seja, se alguém precisa se deslocar da sua casa para o local da coleta de dados, se isso não estava previsto, e se a pessoa só depois fica sabendo, e ela vai ter uma despesa em relação a esse deslocamento, então é possível que ela peça ao pesquisador um ressarcimento básico para que possa cobrir esse gasto do deslocamento. Então, a resolução deixa isso muito claro em relação ao pesquisador, nesse caso aí, ter que, de fato, ressarcir essa pessoa, né, por esse deslocamento que não tinha sido ainda acordado no TCLE. No entanto, de maneira geral, isso não acontece. De maneira geral, as coletas de dados dentro do campo da educação física, elas são muito bem acordadas entre o pesquisador e os pesquisados. Há um sentimento de colaboração nos voluntários da pesquisa, pelo menos essa é a experiência que tenho e que posso passar para vocês. Então, esse termo de consentimento livre e esclarecido, ele vai ser elaborado e vai ser 2 vias que deverão ser utilizadas. Uma via vai ficar com o pesquisador e uma outra via vai ficar com o voluntário ou com o participante. Até 5 anos, esse documento deve ser conservado pelo pesquisador e pelo pesquisado, porque pode haver necessidade, e no Brasil, o tempo prévio para esse tipo de relação pesquisador-pesquisado, o tempo é até 5 anos, então vocês precisam entender que é um documento importante, não é apenas uma mera exigência burocrática, vocês precisam sim elaborar um texto que possa expressar o protocolo da pesquisa e também todo o segmento de regras que está colocada na resolução 466/12. Então, esse TCLE, ele vai ser avaliado no primeiro momento. Quando vocês enviam um projeto de pesquisa para o Comitê de Ética, esse TCLE, ele só vai o modelo. Esse modelo vai ser avaliado pelo comitê. Uma vez aprovado, vocês deverão fazer cópias. No caso de uma pesquisa que vai envolver a necessidade das cópias impressas, ou vocês poderão utilizar o TCLE em um formulário eletrônico, dependendo da forma que vocês irão realizar para coletar os dados e as informações, ok? Então, esse TCLE, ele vai ser assinado pelo pesquisador responsável, pelo participante e, se necessário, pelo seu representante legal, ok? Cada folha de TCLE, se for necessário mais de uma folha, cada folha deve estar com a rubrica do pesquisado e do pesquisador em cada uma das folhas, ok? E nós temos um modelo que é para as pesquisas que vão envolver seres humanos. Então, esse texto é um texto base. Vocês podem utilizar o texto e fazer as devidas alterações nos pontos que dizem respeito à pesquisa. Ou seja, em relação aos riscos e benefícios, onde está em vermelho, vocês irão refletir sobre essas questões que estão relacionadas à temática desenvolvida no projeto de pesquisa, e aí vocês farão as devidas correções ou edições, ok? Sempre citando nas referências do projeto de pesquisa a resolução 466/12, logo ela vai ser citada no texto e vocês deverão deixá-la exposta na lista de referência. Esse modelo eu proponho para as pesquisas que não envolverão seres humanos direto ou indiretamente, para os estudos de revisão bibliográfica, sistemática, integrativa ou da literatura. Então, mesmo assim, enquanto pesquisadores, vocês deverão seguir e zelar pelaquele protocolo da pesquisa. E mesmo assim, vocês deverão ter uma seção de aspectos éticos. Essa é a minha recomendação. Muito embora esse projeto não será submetido para um comitê de ética,
porque se trata de um estudo de revisão, vocês deverão, na fase de elaboração de projeto, em especial na seção aspectos éticos, vocês deverão deixar claro que não há essa necessidade de submissão a um comitê de ética, muito embora vocês estão seguindo preceitos éticos, zelando primeiro pela legitimidade das informações que vocês estão colocando no texto e também tendo o cuidado de utilizar de forma correta as normas técnicas de citação e referências para que vocês não incorram no erro de omitir autores intelectuais, de assumir autorias de ideias que não são de vocês, e aí incorrer na questão muito colocada nos dias atuais, que é chamada de plágio. Então, tenham cuidado e zelem pelos aspectos éticos, mesmo em projetos de pesquisa que não envolverão coleta de dados com seres humanos. Agora eu vou dar a aplicação prática. Então, o primeiro passo importante. Antes de nós pensarmos em enviar o projeto de pesquisa para o Comitê de Ética, por uma plataforma virtual chamada Brasil, então, antes disso, vocês precisam ter um currículo publicado em domínio público na plataforma do CNPq, que é justamente o conhecido currículo Lattes. Então, é uma condição para que eu possa fazer a minha inscrição na plataforma Brasil, para que eu possa submeter o meu projeto de pesquisa. Então, já está claro isso para vocês. Como hoje a ideia aqui é só mostrando para vocês o site, né, o endereço do site, para que vocês possam acessar a plataforma Brasil e fazer a inscrição. Então, voltando para o que eu estava falando em relação à plataforma Lattes, vocês precisarão fazer esse currículo. Eu acredito que uma boa parte já o tenha feito, porque é uma condição acadêmica que se espera que nos primeiros anos de universidade, aqueles que estão envolvidos com o curso de educação física ou outros cursos superiores, é importante que eles tenham essa consciência de realizar esse currículo, que ele vai, inclusive, em vários momentos da sua trajetória acadêmica e profissional, ele vai fazer uso. Então, aqui nós não vamos nem dar detalhes a respeito, mas a gente tem informações suficientes para que cada um que ainda não tenha um currículo Lattes possa fazer o acesso ao www.cnpq.br e possa cadastrar o seu currículo, ok? Nesse momento, eu vou propor essa experiência de acessar o portal e de ir fazendo o passo a passo com vocês. Então, nós estamos aqui na plataforma Brasil, né? Nós temos aqui o link da plataforma Brasil. Vocês, obviamente, farão o acesso. Vocês estão vendo que eu estou na minha página. Quem não tem a página vai fazer o quê? Vai fazer o cadastro. Então, se eu não tivesse o meu cadastro, eu ia ter que fazer um cadastro antes. Então, logo, eu vou voltar para mostrar para vocês aqui. Cadastre-se. Então, se eu não tenho uma inscrição, não é o meu caso, mas quem não tem a inscrição, o primeiro passo é fazer o cadastro. Então, é muito fácil, o portal é autoexplicativo, vocês irão apenas colocar as informações que serão necessárias, certo? As informações que são necessárias. Aqui ele começa com uma mensagem que vocês estão vendo. Eu vou tentar ser objetivo, tá, pessoal? Vocês vão preencher os dados, nacionalidade, cada coisa dessa aí vocês irão preencher. Agora, tem alguns pré-requisitos que está na aula anterior que vocês precisam ter. E aí um deles é o currículo Lattes, vocês têm que ter uma foto digitalizada, um documento com foto, né? Então é importante que vocês tenham isso em mãos para que possam fazer o cadastro, né? Para a suposição que vocês já fizeram esse cadastro. E aí, como é que vocês vão fazer isso? Primeira coisa importante, quem deve acessar a plataforma Brasil e cadastrar o projeto é o pesquisador responsável. Esse pesquisador responsável é o professor orientador.
Por quê? Porque no final do cadastro, a folha de rosto que vai ser gerada no sistema, essa folha de rosto, ela vai sair o nome do pesquisador responsável, que é o nome do professor. Ou seja, se vocês fizerem esse cadastro, ela vai ser gerada no nome de vocês. E, na verdade, o nome que deve estar presente é o do orientador. Vocês serão vinculados à pesquisa por esse orientador. Agora, acontece muitas vezes, na relação orientador-orientando, de vocês terem acesso aos dados do orientador e que vocês mesmos façam essa submissão, sempre lembrando que é no login do pesquisador responsável. Então, o processo é simples, ó. Nova submissão. Aqui vocês vão visualizar que eu já tenho alguns projetos que foram enviados. A gente já tem aqui 62 registros de projetos, né? E aí, se eu quisesse, nesse momento, fazer um novo cadastro, nova submissão, e aí a gente teria que fazer o exercício de suposição que nós temos o nosso projeto pronto. E aí é uma questão muito autoexplicativa esse portal. Vocês vão visualizar e vocês vão ler. Tudo que tiver o asterisco vermelho, vocês precisarão assinalar ou marcar. Por exemplo, a pesquisa envolve seres humanos, eu vou marcar que sim. E aí, a segunda pergunta obrigatória é se eu desejo, enquanto o pesquisador responsável, se eu desejo delegar a autorização de preenchimento do projeto para mais alguém, para outra pessoa. Ou seja, a resposta aqui será sim. Por quê? Porque ao colocar sim, eu vou ter a possibilidade de vincular o meu aluno na pesquisa. Ou seja, o autor do projeto, meu orientando, ele deve estar vinculado. Vocês precisam fazer a inscrição primeiro na plataforma Brasil. Aí, quando eu colocar aqui adicionar assistente, aí sim a gente vai encontrar. Entenderam? Mas aí o cadastro da gente também é como pesquisador? Como pesquisador. Ó, eu botei Eric. E a gente conseguiu. Por quê? Porque ele tem o currículo Lattes e ele também está cadastrado na plataforma Brasil. Ó, tá vendo que eu encontrei agora? Vocês estão percebendo? O Eric na pesquisa. Por quê? Porque vocês precisam fazer o cadastro na plataforma Brasil. Aí sim a gente vai encontrar aqui vocês e vincular ao projeto, tá bom? Ficou claro? Aqui a gente vai escolher o comitê de ética. Vocês estão vendo que eu tenho 4 opções, porque eu já enviei projetos para 4 comitês de ética. Então, eu poderia colocar aqui, ó, o Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde. Eu vou passar rapidamente, e depois a gente finaliza lá no slide. Aqui, ó, vocês vão ter sempre que estar lendo o que está pedindo aqui. Ó, o estudo é internacional, ele não é internacional, não. Aí eu vou avançar. Toda vez que alguma coisa estiver faltando, a gente vai ser notificado. Ó, por exemplo, aqui em cima, o campo assistente é de preenchimento obrigatório. Então, como eu coloquei sim, se eu colocar não, eu não vou ter esse problema. Ó. Vamos ver agora. Perceberam? Perceberam que eu tinha colocado sim, mas não tinha adicionado o meu assistente. Quando eu coloquei não, eu já avancei na tela. E aí nós vamos ter aqui, ó, várias áreas de pesquisa. Vocês irão assinalar a área 4, que é Ciências da Saúde. O propósito principal do estudo. Se a gente não se identificar com nenhum desses aqui, ó, vocês vão colocar outros e vocês vão colocar a área do projeto. Uma área mais específica da educação física, que é a área do projeto. Eu, normalmente, as minhas pesquisas, eu coloco saúde pública. Mas se a área do projeto de vocês não se adequarem a nenhuma dessas opções aqui, vocês poderão colocar a opção outros. E aí, ó, por exemplo, eu posso colocar aqui promoção da saúde. Promoção da saúde, eu entendo como saúde pública, mas a título de exemplo para vocês, vamos colocar. E aí, ó, eu vou ter que preencher agora o título do projeto. Tá? Repete o título aqui, ó, novamente, ó, o título da pesquisa e o título do público da pesquisa.
Será o pesquisador principal? Se eu for o principal, eu vou colocar sim. Vocês não serão principais porque o orientador será o pesquisador principal. E aí, ó, próxima. Percebam que é mais um exercício de leitura. É porque, na verdade, o campo não está preenchido, então está só como exemplo. Então, eles estão acusando isso. Então, pessoal, uma vez vocês cadastrados lá na plataforma Brasil, vocês irão passar por esse trâmite todo aqui, ó, que eu estava mostrando agora para vocês. Aqui é as informações necessárias para o cadastro, ok? Vocês precisam fazer o cadastro. Percebam que eu quis vincular vocês, mas antes do vínculo, vocês precisam fazer o cadastro. E aí vocês vão preencher todas essas informações, isso ainda na época do cadastro. Finalizou, nova submissão, como nós estávamos fazendo, né? Preencher todos os dados que tiver asterisco vermelho. Toda vez que tiver alguma notificação de erro, vocês leiam o que é que se trata e tentem fazer a correção. E aí aqui é o exemplo que vocês conhecem das informações do projeto de pesquisa. Uma vez o projeto pronto, vocês irão fazer o encaminhamento das informações. Vocês podem utilizar até do advento do Ctrl+C, Ctrl+V, para não ter que digitar tudo novamente. Vocês vão preenchendo. Preenche tudo o que se pede. Por exemplo, o objetivo secundário, ele não está com asterisco vermelho. Logo, é uma opção colocar ou não. Agora, um detalhe importante. Se vocês optarem por colocar, coloquem também no TCLE, porque pode acontecer do avaliador do Comitê de Ética, é possível que eles peçam que vocês também adicionem objetivos secundários no TCLE, já que vocês colocaram aqui. Então, isso é importante saber, porque já aconteceu casos de pessoas que não colocaram que colocaram o objetivo secundário, que são os específicos, mas no TCLE não apareceu esses objetivos. E eles são importantes porque, a partir deles, o pesquisador vai tomar decisões metodológicas que possam levar a riscos à saúde das pessoas. E aí vocês vão preencher só uma observação nos critérios de inclusão. Se vocês deixarem marcado, vocês estão dizendo que não se aplica critérios de inclusão e de exclusão. Então, a recomendação é que vocês desmarquem a caixa de diálogo e preencham os critérios de inclusão e de exclusão da amostra. Riscos e benefícios. E aí vocês vão preenchendo tudo até chegar no cronograma. Cada etapa do cronograma, essa é a parte mais cansativa, né? Porque cada etapa do cronograma, vocês vão ter que adicionar cronograma. Então, a primeira etapa, vocês vão adicionar, coloca a data de início e data de término. E aí vocês vão, cada vez que vocês adicionarem esse cronograma de execução, ele vai sendo atualizado na tela até a última etapa. Então, cada etapa irão ter que cadastrar no sistema cada etapa. A mesma coisa para o orçamento financeiro. Vocês vão ter que adicionar cada elemento que está presente no orçamento, bem como quem vai fazer o custeio e também o valor da despesa. A bibliografia, vocês só vão colocar aqui a bibliografia citada. Caso não tenha nada citado, vocês precisarão citar pelo menos a resolução 466, porque o campo de bibliografia ele não pode ficar vazio. Vocês precisam preencher. Tem pessoas que acabam colando a bibliografia do projeto como um todo. Não chega a ser um erro, não, mas eu acredito ser desnecessário. É importante vocês colocarem a bibliografia que está presente no projeto que está disponível para a comissão de ética, ok? Mas se colocar todas as referências que estão presentes no projeto, vamos dizer assim, físico, vocês também não será um erro. Então, pessoal, nesse campo aqui, vocês vão gerar folha de rosto. O primeiro passo aqui é gerar folha de rosto. Ela é muito importante. Essa folha de rosto aqui, ela vai sair já com o nome do pesquisador responsável, que é o orientador da pesquisa, e ela vai ser impressa e vocês irão buscar na secretaria da direção do CCS, que é o comitê de ética que vocês estão cadastrando no projeto de pesquisa. Vocês deixarão essa folha de rosto lá na secretaria e possivelmente no outro dia ou no outro horário
vocês podem passar para buscar esse documento assinado pelo diretor do CCS. Então, vai ficar mais ou menos assim, como vocês já viram, uma folha preenchida. Tem os cadastros na plataforma Brasil e na plataforma Lattes, então vocês já estão aptos a compor uma pesquisa juntamente com um orientador. Então, por isso que é importante, ok? Então, a gente encerra essa apresentação do Comitê de Ética. Vocês têm os links de acesso, né, para o Comitê de Ética. Só mostrando para vocês o calendário de 2021. Esse calendário aqui de 2021, se nós tivéssemos com o projeto pronto, hoje, dia 7 de maio, seria a data de envio online. Ou seja, hoje é a data limite para enviar o projeto para a reunião de número 4, que vai ser realizada no dia 25 de maio. O dia da reunião é quando a comissão, em reunião ordinária, é quando eles colocam os relatórios dos projetos de pesquisa que foram, naquele mês, fizeram pauta daquele mês. Então, por exemplo, cada mês vai ter uma data limite. Digamos que alguém aqui no dia 7 não estava pronto o projeto, mas no dia 8 estava. Aí vai querer enviar para a reunião do dia 25. Não façam isso. Se não conseguiram dia 7 de maio, projetem a data do dia 4 de junho, ou seja, a próxima reunião ordinária. Ok? Porque se vocês enviarem depois do prazo, é possível a pendência do projeto e até mesmo o cronograma de atividades em relação à reunião e em relação à data de coleta de dados pode estar defasada em relação ao que vocês tinham pensado de cronograma de atividades. Então, busquem sempre a reunião que está mais viável de vocês atenderem com a data de envio online, ok? Então, em 2021, a última reunião vai ser no dia 26 de 11. Até o dia 26 de 11, quem tiver um projeto que está apto a ser submetido e que tem todos aqueles documentos comprobatórios assinados e carimbados, então eles poderão, na última reunião de 2021, ter o projeto aprovado para ser executado em 2022. Então, essa é a lógica, é o entendimento do cumprimento do calendário para a submissão dos projetos para o Comitê de Ética. Ok? Espero que vocês tenham entendido. A gente finaliza a parte da ética da pesquisa nesse momento.